Começa mais rápido, tem que esperar começar lá. Os que eles mudaram demoram mais a começar o. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí nesta sexta-feira, 12 de junho? Como vocês podem observar, hoje eu tenho companhia. Nada mais apropriado nesta data em que comercialmente o mundo, pelo menos o nosso país, comemora o Dia dos Namorados. Nada mais adequado do que estar aqui ao meu lado a minha eterna namorada. Se não eterna, pelo menos por um período, o Senhor, que é o dono da vida dela também, a empresta para que ela possa, comigo, fazer parte de uma só carne. Esse é o propósito de Deus. Sempre foi, desde a criação. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus foi e é o propósito eterno de Deus. E neste quesito, nós precisamos entender que Deus criou uma plataforma, usando a linguagem moderna, para que se processasse a vontade dele. Qual é a plataforma? Casamento. E nessa perspectiva, precisamos entender, nesta data, por que não falar sobre isso, pelo menos de uma forma simples e direta? Precisamos colocar por terra alguns tabus e algumas mentiras que têm surgido acerca dos relacionamentos. Primeiramente, entender o que a Bíblia diz. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, conforme está escrito no livro de Gênesis. Assim sendo, juntos, constituímos na presença de Deus uma unidade familiar. E neste conceito é que nós nos posicionamos para dar continuidade ao mandamento que Deus deu a Adão. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, e assim por diante. E essa multiplicação, ela se dá através da união do homem com a sua esposa. E é muito especial a maneira como Deus criou a unidade familiar, o vínculo familiar. E nestes tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento social, Deus aproveitou para colocar em ordem a casa do seu povo. Assim, não só faxina, arrumação, organização, arquivos, etc., mas também rever relacionamentos. Quero convidar você, nesta data, sobretudo aqueles que já são eternos namorados, a repensar as relações, a rever conceitos e valores, a juntos analisarmos se nós estamos vivendo um relacionamento saudável, não conforme o conceito do mundo, mas um relacionamento saudável à luz desta ferramenta, Bíblia Sagrada, manual de instruções, manual do fabricante. Espero que você hoje possa refletir um pouco, isso especialmente aos casados. Aos ainda solteiros, que coloquem desde já sua vida em oração na presença de Deus, para que o Senhor abençoe a sua vida e dê sabedoria e discernimento, a fim de que, no momento em que chegar a hora de você também compor a sua unidade familiar, você tenha a bênção do Senhor. Queridos, relacionamento algum, matrimônio nenhum tipo de vínculo vale a pena se nós não tivermos a presença de Deus.
É disso que a Bíblia fala quando ela se refere a um cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras, diz a palavra do Senhor, ele não se pode romper. Quem anda sozinho, diz a Bíblia Sagrada, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. É muito importante entendermos que neste cordão de 3 dobras, vocês estão vendo aí, através do monitor ou da tela do seu celular, 2 dobras desse cordão, porque a terceira não é visível ao olho nu, não é visível ao olho humano, é o Senhor. Qualquer relacionamento está fadado ao fracasso se ele não contar com a presença de Deus. E nesta noite, eu quero convidar você a posicionar-se diante de Deus, a fim de que na sua casa, você que me ouve agora ao vivo através das plataformas do Facebook, do Instagram, e também outros que me ouvirão mais tarde, através das lives que ficam gravadas, inclusive no nosso canal do YouTube. Reveja como anda o seu relacionamento. Reveja, repense, analise, reflita, ore, busque a Deus e entregue seu casamento, sua união nas mãos do Senhor. Porque Ele, somente Ele, sabe verdadeiramente conduzir a nossa vida. Qualquer relação não se completa sem a presença de Deus. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma formação, uma criação, tenho uma natureza. Minha esposa Nicleide tem outra criação, outro pensamento, outra formação, diferente. E aí, para que lado vamos? Na maioria das vezes, nem para um lado nem para o outro. Sabe para que lado nós vamos? Para onde a nuvem da direção, da vontade do Senhor nos leva. E na maioria das vezes não é nem para onde eu quero, nem para onde ela quer. E eu quis fazer esse pequeno preâmbulo aqui, essa pequena introdução. Por quê? Não significa que nós tenhamos um casamento perfeito. Longe disso, gente. Você está rindo, né, Anjo? Longe disso. Temos os nossos perrengues, temos os nossos desentendimentos. Um puxa daqui, outro puxa de lá. E aí vem o Senhor e muda tudo. Quero só te incentivar. Nós estamos aprendendo. Quase 10 anos juntos e aprendendo. E tem muito para aprender ainda. Tem muito para aprender ainda. Mas, escute bem o que eu vou lhe dizer. Só vai dar certo se tiver mais um nessa relação. Entre aspas, é sim um triângulo amoroso, ok? Homem, mulher e o Senhor. Aí funciona. Do contrário, sinto muito e me desculpem aqueles que têm pensamento diverso, o qual eu respeito, mas refuto com base nisso aqui. Se andarmos sem Deus na nossa união, aliás, escute bem, qualquer coisa que Deus trouxer à nossa vida, qualquer coisa, trabalho, formação acadêmica, empreendimento, não vai funcionar se Deus não for o centro da sua vida. Pode até dar certo por um tempo. Não quer dizer que empresas criadas por pessoas que não creem em Deus não prosperam, mas tem um prazo de validade. E digo mais, nem sempre o sucesso monetário significa êxito. Há uma diferença. Êxito é aquilo que nos preenche. Quantas pessoas têm tanto dinheiro, tantos bens, tão bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, mas tão infelizes? Saem de um divórcio ao outro, ao outro, ao outro. Nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso no lar. E não é fácil. Olha, vocês estão vendo aí duas cabeças diferentes. São dois pensamentos diferentes.
E nós temos que entender que não é esse pensamento que vence, não é esse pensamento que vence, é esse pensamento aqui que vence. Que ele cresça e que nós diminuamos. Convém que ele cresça. Como Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. O pessoal que já está comigo, a Dulce, por exemplo, já está dando um testemunho de vida. 48 anos casados e aprendendo todos os dias. Pois é, Dulce. Meus pais também têm exatamente 48 anos de casados. E eles continuam aprendendo. E o melhor, eles aprendem e me inspiram a aprender. Porque eles não têm as respostas, mas eles buscam as respostas. E o desafio, falava sobre isso com a minha esposa agora há pouco. O desafio para nós, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, é aprendermos a sintonizar a nossa vida com a voz de Deus. Ser igreja aqui dentro de casa. Celebrar a ceia dentro de casa. Orar dentro de casa. Hoje nós conversávamos sobre isso enquanto ouvíamos as notícias pela TV. Precisamos separar um tempo em comum para buscar a Deus. Tem um sujeitinho que está no quarto ao lado ali que compõe essa relação aqui, essa engrenagem, que é o Pedro, de 14 anos de idade. Digo sujeitinho numa forma carinhosa de dizer, porque já está com quase a minha altura, 1,80 m. Mas, somando tudo isso, nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para caminharmos. E não há outra maneira de andarmos juntos, se não for através da presença de Deus. E nesse aspecto, eu não poderia perder a oportunidade de usar a data comemorativa hoje. Não é uma data universal, aliás, há outros países que comemoram em outros dias do ano, o Valentine Day, por exemplo, que é o Dia dos Namorados na Europa, nos Estados Unidos, é em outro dia, não é 12 de junho. 14 de fevereiro, bem lembrado, Anjo. Então não é universal essa data. Aqui no Brasil escolheram 12 de junho. Obviamente aqui tem também um contexto de juntar com a ideia do Santo Antônio, né? E por aí vai. Não importa. Eu só estou pegando um gancho para nós falarmos. Porque hoje, por exemplo, muita gente esperou essa data. Vocês devem ter observado através dos noticiários. Alguns estados do Brasil, inclusive o nosso estado de São Paulo, começou a flexibilizar a quarentena, abriu o comércio e hoje eu fiquei surpreso. Havia fila na cidade de São Paulo, 6 horas da manhã, no comércio. O que movimentou o comércio? O pessoal está falando que não tem dinheiro, mas movimentou o comércio. O bendito do presente do Dia dos Namorados. E quantas pessoas fazem uma leitura equivocada, colocam uma sensualidade, colocam um apelo sexual para o Dia dos Namorados? Tanta gente fazendo planos aí até inadequados à luz da palavra de Deus. Então é importante que nós, enquanto igreja, respeitando, mas é importante que nós nos posicionemos. E a nossa posição tem que ser baseada na palavra de Deus. Namoro, ok, mas tudo tem o seu tempo. O casamento é o tempo do relacionamento íntimo, não antes. E por aí começa a mistura, a desinformação. E o próprio texto bíblico me adverte. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. E olha só, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Porque as consequências dos nossos pecados, elas vêm. E depois lidar com coisas que já foram mal feitas é muito mais difícil. Com essa palavra, eu quero incentivar você. Casado, eterno namorado, cuide do seu casamento. Aproveite essa data para refletir, para orar com o seu cônjuge, para buscar a Deus,
e para desenvolver esse hábito. Tem que ser um hábito, não é só, por exemplo, aos domingos. Não, é diário. E aí, os que são casados há mais tempo já agregam nessa comunhão os filhos. A unidade familiar da qual eu falei há pouco. Ah, mas eu ainda não sou casado. Você está sozinho? Busque a Deus para que Deus te dê sabedoria e discernimento e prepare a pessoa certa para a sua vida. Ah, mas eu já tenho um pretendente, digamos assim, um pretendente. Beleza. Então, primeiro, não queime etapas. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Não passe do limite. Conheça a pessoa, não tenha pressa. Guarde o seu corpo para o momento certo. Quem criou o sexo foi Deus. O sexo não é pecado, desde que ele seja dentro da limitação do espaço que Deus criou para ele. Então precisamos quebrar esses tabus. Falar sobre sexo não é antibíblico, desde que seja nos limites que Deus colocou. E se ele é Deus, ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele é que determina como deve ser. Então, eu tenho apenas pretendentes. Ok, orem juntos. Busquem a Deus juntos. E saibam respeitar o momento de todas as coisas. Eu quis realmente experimentar aqui, trazer essa palavra como orientação. Um pequeno preâmbulo, uma pequena introdução, um pequeno parênteses naquilo que a gente vem ministrando. E é interessante porque casamentos que começam errado, dificilmente eles se endireitam depois. A experiência tem mostrado isso. E é curioso como que os erros, eles tendem a se repetir nas gerações posteriores. Pessoas que se casaram numa circunstância equivocada, têm filhos e os filhos repetem os erros. Repetem as mesmas falhas. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou perfeito. Mas devo sim ensinar o caminho, porque a Bíblia me mostra o caminho. E me convém mostrar o que a Bíblia diz. Então eu quero convidar você, e a gente vai encerrar esse parênteses da nossa ministração hoje com uma oração. Orando pelos relacionamentos. Aonde você está aí? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de todos os meus queridos irmãos e irmãs que estão comigo através desta palavra. Senhor, toca no coração de cada um. Aqueles que já são casados, Pai, cuida dos seus relacionamentos, restaura os seus casamentos, mostra a sua presença na vida deles e dá-lhes a direção para que eles possam caminhar à luz da tua palavra e da tua vontade. Aqueles que não são, ensina o Senhor Jesus a aguardar o tempo de Deus para todas as coisas e dá-lhes sabedoria para lidar com muitas vezes o ímpeto da juventude de acelerar as coisas e queimar etapas. Há tempo para todas as coisas e nós precisamos andar nessa dispensação. Ajuda-nos, Pai, e em nome de Jesus nós quebramos todas as cadeias e as mentiras que Satanás tem semeado na sociedade hoje acerca do relacionamento saudável entre um homem e uma mulher. Eu abençoo a todos e que a graça do Senhor possa ser presente em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Quero deixar minha esposa aqui à vontade para falar alguma coisa. A paz do Senhor Jesus e que a graça do Espírito Santo esteja com todos. Hoje é um dia que, apesar de ser muito difundido em razão do santo, né, é um dia em que as pessoas devem se lembrar de que o relacionamento não consiste em apenas morar na mesma casa. Consiste em partilhar, eu vejo que as palavras de ordem são resiliência, paciência e respeito. Então eu desejo a todos os queridos que os relacionamentos de vocês cresçam e amadureçam dentro da palavra do Senhor e que a cada dia se fortaleça a relação entre vocês como a nossa, graças a Deus, se fortalece. E, claro, eu tenho um gênio muito forte. Eu tenho um pavio muito curto,
que Deus tem trabalhado muito em mim e eu oro a Deus que continue trabalhando. Esse daqui é um santo que me aguenta, mas a gente, de uma maneira ou de outra, uma coisa que a gente faz muito é fugir das discussões, ou um ou outro, e isso tem dado certo, porque a gente depois senta, conversa, pede desculpas e resolve o problema. E a gente acredita que não é o conflito que resolve. Nesse momento de pandemia, eu sou advogada, eu tenho visto muitos problemas de violência doméstica e eu vejo que só Deus pode cuidar, só Deus pode tratar essas pessoas e que nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos colocar essas pessoas em nossas orações, independente de quem seja, independente se você conheceu ou não, para que o relacionamento se torne firme e seguro na palavra de Deus. Para que o marido não trate sua esposa diferente do que deve, diferente do que diz a palavra, que o marido deve tratar a esposa como uma pétala de rosa. E a esposa, por sua vez, deve cuidar do seu marido a cada dia, ser adjutora, ser ajudadora, estar ao lado dele, estar com ele e ser sábia. Deus abençoe meus queridos, mesmo porque eu sou a produção, então eu vou lá fazer o meu trabalho e espero em Deus que vocês fiquem bem e que a graça do Espírito Santo esteja com todos. Amém. A produção vai voltar para a parte técnica, é a minha auxiliadora idônea. Por falar em auxiliadora idônea, vamos ler um pouquinho alguns versículos que o apóstolo Paulo escreve acerca da família. Rapidamente, entendamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a palavra de Deus. Para os casamentos, para os relacionamentos. Vamos ler alguns versículos. Esses versículos são bem objetivos e de fácil compreensão. Depois a gente segue adiante com aquilo que a gente já vem abordando aqui. O texto se encontra na carta de Paulo, apóstolo, aos Efésios. Começa no capítulo de número 5 e segue pelo início do capítulo 6. São alguns versículos que nós vamos abordar aqui de forma bem objetiva e rápida. Diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Agora, quem pega só esses versículos que eu acabei de ler, acha que o marido é o chefe e a mulher é a empregada. Isso é mentira. Isso é deturpar o texto. Ou como eu costumo brincar, eu faço um trocadilho. Você pega um texto fora de contexto para usar de pretexto para mudar o texto. Porque o texto não termina aqui. Começou a falar, primeiras damas, né? Começou a falar, o apóstolo começa a falar para as mulheres. Agora ele passa a falar para os homens. Olha o que diz aqui. E eu arrisco dizer que a tarefa dos homens é mais difícil. Você quer ver? Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E aí eu vou fazer uma pausa na leitura aqui, ok?
Depois você lê os versículos seguintes e eu vou pular para o capítulo 6. Mas antes fazer uma observação, porque o capítulo 6 vai falar dos filhos, tá? Mas deixa eu colocar aqui uma situação. Todo mundo gosta, e é bem comum, sobretudo na sociedade machista, dizer a mulher é submissa ao marido. Está na Bíblia. Mas peraí, para que a mulher seja submissa ao marido, o marido tem que amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Se você, marido, morre por sua mulher, e não é naquela questão assim de mera palavra solta para o vento. Não é retórica. É amar de verdade. Morrer por ela. Se você ama a sua esposa nesse nível, aí ela vai ser submissa a você. Se não, nananina não. Por que a igreja é submissa a Cristo? Porque Cristo morreu pela igreja. Simples assim. Então não é porque o cabeça é o marido que ele é o chefe, para começar. E para finalizar, só vai funcionar se ele amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. Acabei de ler isso. E também se ele amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de uma forma tão incondicional, de uma forma tão profunda, tão altruísta, que ele morreu por ela. A igreja tinha um preço a pagar, a vida, por causa do pecado. Falamos já muito sobre isso. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim sendo, Jesus o noivo, a igreja a noiva, ele morreu por ela. Então, prestemos atenção ao ensinamento. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, vem o comando aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok? Aqui alguns comandos bem colocados pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso acerca de marido, mulher e filhos. E nada mais oportuno do que falar sobre isso, ainda que de forma simples, de forma resumida, nesta data do Dia dos Namorados. Ok? A gente vai fechar esse nosso parênteses aqui para falar do Dia dos Namorados, mas fica a sugestão. Leia depois com calma esses capítulos, a segunda metade do capítulo 5 e o comecinho do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Qualquer dúvida, se houver, depois você me chama particularmente, ou pelo direct do Instagram, ou pode mandar mensagem pelo Facebook, ou ainda, se quiser, pode também me chamar no WhatsApp, aqueles que já estão na nossa lista de transmissão, que tem meu contato particular. Se você não tem, mas quer também receber o nosso material no WhatsApp, basta me passar o seu contato que eu te adiciono e você diariamente vai receber o nosso devocional. Aliás, estamos estudando também criar um canal no Telegram, mas ainda são cenas dos próximos capítulos. Estamos preparando isso e amadurecendo a ideia. Ok? Tudo bem? Estão comigo? Pessoal do Facebook, por favor, acena aí a Dulce que está conectada pelo Facebook. Para mim aqui a imagem ficou escura. Não sei se continua sendo transmitida a live através do Facebook. Pelo Instagram me parece que está tudo ok. Tá certo? Tá normal. Que bom, a produção já está lá atrás trabalhando. Vocês pensam que não, rapaz? Mas olha, o pessoal fala assim, atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. E eu não sou muito favorável a isso não. Na verdade, ao lado. Ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher. É fundamental a parceria. E eu glorifico a Deus por não estar aqui sozinho. Vocês pensam que não, mas a produção primeiro
faz um crivo técnico diário, rebuscado e exigente. Puxa minha orelha diariamente. Você errou aqui, errou ali, etc e tal. E assim eu vou me corrigindo e tentando melhorar. E ai de mim, se não fosse esse suporte todo. Vamos adiante? Pois bem, conseguiram ler o texto que nós sugerimos na nossa live de ontem? Ontem foi uma live bastante carregada de emoção, não é verdade? Nós viemos de uma outra live anterior, tivemos dose dupla ontem, né? Às 9 horas fizemos uma live com o pessoal da companhia do Ministério Tribos, pastor Guga Rolim. Lançamos uma chamada, uma convocação, sobre a qual logo logo vocês terão novidades, que é a hashtag Tô Dentro. E aí, empolgados, emocionados com tudo isso, começamos a nossa live falando da travessia, da navegação perigosa. Quem disse que ler a Bíblia também não é ler aventura, emoção, suspense? A Bíblia tem tudo isso. Vocês viram a narrativa da navegação do apóstolo Paulo até o seu naufrágio? Olha só quantas informações, quantas bênçãos. Queridos, a Bíblia é um livro incrível. A Bíblia é um livro extraordinário, porque foi inspirado por Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. E precisamos lê-la com carinho e com grande devoção. E olha quanta coisa. Às vezes a gente quer saber de filme, de série. Tudo bem. Não é pecado desde que não roube o meu tempo com Deus. Se uma série, se um filme, se um programa roubar o meu tempo com Deus, aí passa a ser pecado. Deus diz na sua palavra: eu não dividirei a minha glória com ninguém. A glória é dele. E Deus, como todo pai, ele quer ter relacionamento com o seu filho. Então qualquer coisa que se puser entre você e Deus e roubar o seu tempo de comunhão com Deus, passa a ser pecado. Aquilo passa a ser o seu ídolo. E isso pode ser assunto até para uma outra live. Idolatria não é só se curvar diante de imagens. Não. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa. Eu posso idolatrar uma pessoa. Tem mulher que idolatra o marido. Tem marido que idolatra a mulher. Tem mãe que idolatra o filho. Tem pai que idolatra a filha. E tudo isso é pecado. Colocar qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus é idolatria. Tem gente que idolatra a TV. Não vive sem uma novela. Tem gente que idolatra o seu próprio corpo. Agora eu tenho celulite, eu preciso tratar, eu preciso fazer drenagem, não sei mais o quê. Precisamos cuidar do nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo, mas isso não pode se tornar uma idolatria. Até porque esse corpo, queridos, ele é extremamente frágil e provisório. Ele se desfaz com uma velocidade impressionante, deteriora e não tem conserto. Por mais que a gente cuide, a gente tenta retardar o envelhecimento, mas ninguém para o envelhecimento. O envelhecimento é constante. Por mais que nós não queiramos aceitar, cada dia que passa, nós estamos um dia mais perto do nosso fim na Terra. Isso é fato. Mas então eu vou esculachar tudo? Não. Uma boa alimentação, atividade física, dormir bem, tudo isso é importante para que você tenha qualidade de vida e viva mais. E viver mais com Deus, melhor ainda. Perfeito. Aí você aqui se prepara para o que será a sua eternidade com o Senhor. E tudo isso eu estou dizendo para te incentivar a não desgrudar do Senhor. Lembra? O que Jacó fez? Eu não te largo, viu, anjo do Senhor? Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E hoje, eu quero recapitular o tema dessas nossas ministrações de ontem, de anteontem, Romanos 12, 12, texto de 2 linhas, versículo de 2 linhas, com 3 ensinamentos. Vem comigo. Regozijai-vos na esperança. Esperança. Sede pacientes na tribulação. Paciência. Na oração, perseverantes. Perseverança. Repetindo, esperança,
paciência, perseverança. E com isso, a gente engata na história da tempestade que Paulo enfrentou até o naufrágio do navio, na qual, pela palavra do Senhor, isso está tudo no capítulo 27 do livro de Atos, que nós estudamos profundamente ontem e anteontem. Não vou repetir nada do que falamos, para a gente ganhar tempo. Aliás, basta, está salvo no Facebook, está salvo no Instagram, está salvo no YouTube, no nosso canal. É só entrar lá e assistir. De ontem e de anteontem. Capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos foi destrinchado. Hoje eu quero falar um pouquinho do capítulo 28. E nem será o capítulo inteiro. Alguns versículos. E aí a gente vai concluir esta sequência fracionada em 3 etapas do estudo que nós aqui chamamos de perseverança, não desanime em meio à tempestade. Esperança no meio da tempestade. E nós vivemos dizendo isso. Não sei que tempestades você tem enfrentado. Você sabe e Deus também. Eu sei das minhas. A gente vive apagando incêndio aqui, apagando outro incêndio ali. Hoje mesmo, graças a Deus, eu e minha família, meus pais, vencemos uma etapa de uma jornada que a gente vem caminhando aí do ponto de vista de negócios da família. Glória a Deus por isso. Mas já vislumbramos que haverão outras etapas pela frente. E assim caminha o cristão. Foi uma etapa difícil, durou 1 ano e meio todo esse processo, mas pela misericórdia e graça do Senhor, Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. Paulo, então, foi usado, o anjo do Senhor apareceu para ele durante a noite, depois de 3 dias sendo açoitados pela tempestade, e disse: ninguém se perderá, nenhuma vida. No 14º dia, ou seja, mais 11 dias se passaram, até que realmente a embarcação chegou perto da terra. Aí eles encalharam o navio, desceram, e como Paulo havia proclamado a promessa dada pelo anjo do Senhor, nenhuma alma das 276 pessoas que estavam no navio, nenhuma se perdeu. Isso tudo está no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem. E o que aconteceu? Vamos para o capítulo 28? Bora! Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Anota esse nome aí, Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Engraçado, né? Dentro daquele contexto histórico, a Bíblia também é um livro histórico, ok? Eu preciso conhecer um pouquinho de história antiga para entender melhor a Bíblia. Aliás, a Bíblia é um livro tão completo, tão complexo, tão perfeito, tão santo, tão maravilhoso, que ela envolve ensinamentos. Para ler a Bíblia, primeiro, ela foi traduzida, ela foi escrita, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico. E depois ela foi sendo traduzida. Ninguém traduziu do grego para o português, para começar. Então ela passou por outros idiomas. Então, para eu ter um melhor entendimento da Bíblia, eu preciso estudar diversas traduções. Então a Bíblia também é um livro que envolve necessidade de conhecimento etimológico. Origem das palavras. Segundo, eu preciso de um bom dicionário para conseguir estudar a Bíblia. Porque existem palavras que eu preciso entender melhor o contexto e o significado, não só denotativo como conotativo, a conotação daquela palavra, para melhor compreensão. Um bom dicionário do lado, umas 2 ou 3 ou 4 traduções da Bíblia e também um livro de história. Então, para você entender aqui, no contexto, Malta era uma ilha onde quem habitava? Pessoas que não eram do Império Romano. Então, Roma tinha essa leitura. Se era a parte do Império Romano, era civilizado. Não era parte do Império Romano, era bárbaro. É mais ou menos esse o raciocínio.
Roma era civilização, o império gigantesco, governado pelos Césares. Se não fazia parte desse império, era bárbaro. O norte, por exemplo, do Reino Unido, que nunca chegou a ser conquistado por Roma, eles consideravam como terra dos bárbaros, onde hoje está ali a Escócia, o norte mesmo, bem a extremidade do Reino Unido. Roma não chegou até lá, chegou perto, mas não conquistou o final da ilha da Grã-Bretanha. Então ali era povo bárbaro. E outras regiões ao redor do gigantesco Império Romano era bárbaro, povo bárbaro. E os bárbaros, bárbaro não é que se faz barbaridade, tá? É por isso que eu estou explicando isso. Fala, eles são bárbaros que fazem barbaridade. Entendeu por que você tem que entender o significado das palavras? Ninguém está falando aqui em barbaridade, não. Eles só não eram parte do Império Romano. Tá bom? E agora você vai entender por que Deus falou para Paulo que era necessário que eles fossem parar numa ilha. Que é o propósito de Deus que essa ilha fosse evangelizada. Tá comigo? Tá comigo aí? Bora entender a palavra? Que não é bicho de 7 cabeças, mas precisa ser estudada com sabedoria e com discernimento que só o Espírito Santo pode dar? Vem comigo. Os bárbaros trataram-nos com humanidade. Para você ver que não é porque eles eram bárbaros que eles faziam barbaridade. Ok? Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Chovia, tinha uma tempestade. Não é à toa que a embarcação foi castigada por essa tempestade que já caía na região há dias. Encalhou, foi destruída por causa da correnteza, que ali vinham duas correntes diferentes. Então, a proa, a ponta do navio encalhou e a popa, a parte de trás, ficou chacoalhando até partir o barco em pedaços. E chovia e fazia frio, então os bárbaros acenderam fogueira para que eles pudessem se aquecer e se secar. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, olha, o apóstolo, prisioneiro, tem gente que fala, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, tem tempo na vida da gente que você não é coisa nenhuma, você tem que ajuntar graveto. E essa pandemia é um excelente ensinamento de Deus para nós nesse sentido. Eu, Alexander, tenho juntado gravetos. Feito inúmeras coisas, me reinventado, me redescoberto para trazer aprendizado na minha vida. Neste momento. Aliás, um exemplo. Eu estar aqui ministrando através de redes sociais que eu não manjo patavina, eu estou me reinventando. Estou juntando gravetos para a gente fazer a vontade de Deus. Com simplicidade, com serenidade e com sabedoria. Vem comigo. Olha o que aconteceu. Não bastasse tudo isso que Paulo enfrentou, ele era prisioneiro, estava sendo conduzido pelo centurião para ser julgado em Roma, prisioneiro por pregar o evangelho. Aí Paulo vai para ajudar o pessoal, ele junta gravetos e vai atear esses gravetos no fogo. Ele foi participar ali da fogueira, ele foi fazer a parte dele, contribuir. Olha o que acontece. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Porque quando ele joga, a víbora estava no meio dos gravetos. Quando ele joga isso na fogueira, a víbora, para fugir dos gravetos, do calor, das chamas, foi e prendeu, mordeu a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão dele, ela ficou pendurada. Imagina, a víbora com as presas, garrou, picou e ficou pendurada na mão de Paulo. Olha só o que os bárbaros entenderam com isso. Eles disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Julgamento, né? Os bárbaros, esse cara aí, olha a justiça. Não foi tragado pelo mar, mas a víbora vai lhe matar. E sabe o que eles ficaram fazendo? Eles cruzaram os braços e ficaram esperando. Agora Paulo vai inchar e vai morrer. Ele vai inchar e vai morrer. Tem gente que está olhando para você, viu que você tomou uma na sua cabeça, está só esperando, sentado de camarote assim. Agora esse cara vai se dar mal. Vai inchar e vai morrer. Nem sempre é assim. Se Deus está com você, não vai te acontecer nada. Deus estava com Paulo, olha o que acontece. Porém ele,
Olha o que Paulo faz, versículo 5. Sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Ele simplesmente estava com a víbora presa na mão dele, ele chacoalhou a mão assim para a cobra cair no fogo. Não aconteceu nada. Agora eu quero te dizer uma coisa que tem assim ardido em meu coração. Deus livrou Paulo do veneno da víbora, mas ele não livrou da dor da picada. Muitas vezes Deus vai permitir que você sinta a dor, mas ele vai te livrar da morte. Deus poupou Paulo da morte pelo veneno da víbora. O veneno, ó. E os bárbaros sabiam que aquela víbora era venenosa, porque eles ficaram só esperando. Agora ele vai inchar e vai morrer. Ele vai, estamos esperando. Olha a justiça aí. Esse cara é assassino. Então, julgaram Paulo pela aparência. Não foi bem assim que aconteceu. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Tem alguém esperando você cair morto? Tem alguém esperando a sua desgraça? Tem alguém esperando o seu fim? Tem alguém esperando o seu fracasso? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer se você tem Deus na sua vida. E olha só, depois de muito esperar, eles ficaram esperando, não aconteceu nada. Depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Engraçado, né? Havia um filósofo, me foge agora o nome dele, talvez a produção saiba, que dizia que a massa ela é burra por definição. A maioria das pessoas, quando unem um pensamento, é por isso que democracia é uma coisa perigosa. Não sou antidemocrático, não sou ditatorial, eu sou teocrático, governo de Deus. É diferente. Não sou contra a democracia do nosso país, eu só acho que Deus tinha que ser a autoridade no nosso país. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Pois bem, a maioria das pessoas aqui fez um juízo. Ah, ele foi salvo do mar e agora a víbora o picou. Ele é assassino, vai morrer. Aí ele não morreu. Ah, então ele não é, não, ele é Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque no momento em que as pessoas colocaram Paulo num pedestal, ele deu a glória para Deus. Olha só o que acontece. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Tá vendo? À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Primeiro, Paulo mostra o poder de Deus, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. E aí ele segue viagem. Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho naquela ilha. Primeiro ele foi vítima de um naufrágio, vítima de uma picada de víbora, depois ele foi usado por Deus para curar aquelas pessoas, sobretudo o pai do principal da ilha, o pai de Públio, e depois os enfermos foram trazidos, ele curou os enfermos e anunciou e proclamou o evangelho. O povo bárbaro tratou eles bem, foi benigno com eles, deu a eles depois embarcação, suprimentos para eles seguirem naquele navio que estava invernando na ilha para passar o período de tempestade. E 3 meses depois, Paulo ficou ali 3 meses. 3 meses de evangelização. Veja o que é propósito de Deus. Deus queria que Paulo passasse por Malta. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Não precisava ser assim, o navio não precisava naufragar. Como Paulo disse lá no capítulo 27, eu falei sobre isso ontem e anteontem. Muitas vezes a gente erra no caminho. Mas o propósito de Deus se cumpre. A gente só precisa ouvir a voz do Senhor. Ali não foi culpa de Paulo, porque na verdade o centurião que preferiu ouvir o piloto e o mestre do navio.
e não ouviu Paulo. Então perderam a embarcação, perderam a carga, mas nenhuma vida se perdeu. Então nós vamos ser sensíveis à direção de Deus para que Ele fale conosco e nos mostre o melhor caminho. Deus tem para nós o melhor caminho e Ele tem um propósito. E eu faço votos, para nós já nos despedirmos e encerrarmos por hoje. Eu faço votos que Deus complete na sua vida a obra que Ele tem. Eu faço votos que Deus complete na sua vida o propósito que Ele tem. Se estão aí de camarote, esperando a víbora te picar, você inchar e morrer, eu profetizo sobre a sua vida que não. Pelo contrário, você vai ser instrumento de Deus para abençoar aquele que estava esperando você inchar e morrer. No nome de Jesus. A sentença de morte que disseram a seu respeito, como disseram para Paulo, e morte aqui não necessariamente morte física, mas fracasso, eu quero dizer que está quebrada e amarrada em nome de Jesus. E eu libero uma palavra de cura. Deus vai te usar como usou Paulo para curar os enfermos, curar o pai do principal da ilha e abrir o precedente para os demais e anunciar o evangelho do reino de Deus. Hashtag tô dentro. Nada de fracasso, nada de vergonha. O tempo da vergonha ficou para trás. Antes da gente conhecer Jesus, se arrepender e andar com Ele. Agora é tempo de dupla honra. É tempo de arregaçar as mangas e caminhar na direção da vontade de Deus. Eu tô dentro. Se você também, hashtag tô dentro. Bora fazer a vontade do Senhor. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a minha vida. E nós vamos em frente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Aproveite esse restinho de Dia dos Namorados. Esteja na presença de Deus. Restaure seu relacionamento. Construa uma vida aos pés da cruz de Cristo. E vem comigo. Vamos juntos. Hashtag tô dentro. Espalhe essa palavra. Compartilha. Manda para os seus amigos. Clica nessa asa deltazinha que tem aqui no Instagram. Encaminha para os seus seguidores esta live, que estará salva daqui a alguns minutinhos. No Facebook, compartilha na sua timeline, na sua linha do tempo. Deixa essa live lá para as pessoas assistirem. Tenho certeza que muita gente, principalmente o início da live, muita gente vai ficar surpresa com o que eu falei acerca do Dia dos Namorados. Bem como, entra lá no nosso canal do YouTube, pessoal. Clica, curte o canal, se inscreve para você poder receber as notificações quando a gente publicar os vídeos que estão lá. E também é importante que você espalhe esses links. Vem para a nossa linha de transmissão do WhatsApp. Assim você vai receber também material. E a gente está preparando algumas outras coisas que você vai ser abençoado. E ore por nós, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos dê sabedoria e tenha misericórdia de nós. Eu não sou melhor do que vocês. Eu só estou atendendo a um chamado de Deus aqui para repartir um pouquinho do pouquinho que Deus me deu nestes anos de evangelho e de estudo da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Então o que eu estou recebendo de Deus eu quero entregar para você. Vem comigo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, 22 horas, temos encontro marcado. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um beijo, um abraço carinhoso. Fique na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.